certo por aí? Estamos começando mais um Fala Doutor aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Se você ainda não acompanha nossos conteúdos no YouTube, aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no cantinho aqui da tela e automaticamente você vai ter acesso a todos os programas, não só Fala Doutor, viu? Mas toda a programação da nossa TV Câmara. Fica essa dica para você. Afinal de contas, só tem coisa boa para você acompanhar. Mas hoje, aqui no Fala Doutor, vamos tratar de um assunto que interessa a todos nós. Afinal de contas, ambientes quentes, úmidos e com grande circulação de pessoas criam o cenário ideal para a proliferação de fungos. Pois é, academias, vestiários, piscinas e salões de beleza estão entre os locais que exigem atenção redobrada quando o assunto é prevenção. Micoses, frieiras, candidíase e infecções no couro cabeludo são alguns exemplos comuns que podem afetar pele, unhas e mucosas. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as infecções fúngicas superficiais estão entre as doenças de pele mais comuns no mundo, afetando milhões de pessoas todos os anos. Na entrevista de hoje, a gente vai entender como os fungos se proliferam, quais são os principais riscos em ambientes quentes e quais são as medidas simples que podem evitar este problema, especialmente em academias e salões de beleza. Então, não perca nenhum detalhe, que eu estou indo ali conversar com a doutora Carla Rebouças, ela é médica dermatologista e vai explicar tudo pra gente. Pronto, já estou aqui com a doutora Carla Rebouças e ela vai conversar com a gente, explicar um pouco sobre essas micoses, esses fungos e o que eles podem causar na nossa saúde. Doutora Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Pois é, então vamos começar explicando, o que são os fungos e por que podem causar infecções em nós humanos. Então, os fungos, eles são agentes que podem se proliferar, em pele, cabelos e unhas e acabam gerando algum tipo de doença. Existem fungos que são mais superficiais, como a gente chama, e tem fungos que são sistêmicos. Os sistêmicos, eles acometem a pele, mas também acometem outros órgãos, como o pulmão, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente tem um clima aqui na Bahia que é suscetível ao crescimento dos fungos, que é o clima quente e úmido. Então, o fungo gosta de quê? O fungo gosta de calor e de umidade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas regiões escuras, com umidade e quentes, porque eles proliferam realmente muito rápido. Isso é interessante falar, porque muitas vezes a gente não se dá conta, Queria que você explicasse um pouco mais por que esses ambientes quentes, úmidos, são favoráveis para a proliferação dos fungos. É uma característica do tipo de germe mesmo. Eles gostam de áreas quentes e úmidas para proliferar. Então, quando você bota a luminosidade, quando você tira a umidade, você consegue combater esses fungos. Se você tem lugares escuros, quentes e úmidos, eles proliferam muito rápido. Já serve como a primeira dica para você que está em casa acompanhando o nosso programa. Se tem ambientes com esse perfil, é bom já dar uma olhada, botar um pouquinho de luz, uma clareada para evitar essa proliferação. Mas também eu sei que existem fungos ambientais e fungos patogênicos. Isso. O que são cada um? Fungos ambientais são fungos que a gente, em todo lugar, assim, na nossa pele, por exemplo, a gente tem vários tipos de fungos, mas não são fungos que estão gerando doenças, tá? Tem fungos que eles participam do nosso organismo, fazendo um equilíbrio da nossa flora, tanto intestinal como na pele, mas se houver uma desregulação, eles podem também causar doenças. Então, por exemplo, um mito que eu falo muito, que as pessoas me perguntam, é sobre pano branco. Você já ouviu falar em pano branco? Sim. Então, aquela doença que dá umas manchinhas, que às vezes coça, descama, aquilo ali é um tipo de fungo. Sim. E ele está presente na nossa pele, no nosso couro cabeludo, mas ele está de forma equilibrada, digamos assim. Quando ocorre um desequilíbrio, como por exemplo, pessoa que tem uma tendência a ter uma pele muito oleosa, sua a pele e mantém esse suor por muito tempo ali na pele, eles proliferam de uma forma maior e geram uma doença, mesmo eles sendo fungos que normalmente não gerariam.
Então, eles não são fungos que você transmite. Tem fungos que você passa de uma pessoa para outra. Muita gente acha que pegou de alguém aquele fungo, ou pegou da praia, ou pegou da piscina. Você já viu alguém falando isso? Mas não é verdade. Na verdade, todos nós temos o fungo que causa o pano branco na nossa pele e no nosso couro cabeludo. Por algum motivo, em algumas pessoas, eles proliferam mais e tem também essa associação com a questão da higiene, né? Sim. Por isso a gente usa, às vezes, alguns shampoos específicos, alguns sabonetes específicos, até para prevenir novas infecções depois do tratamento dessa doença, né? Que chama pano branco, que é a pitiríase vesicolor. Agora, tem muita gente que quando vê ali o pano branco, não, é como a senhora disse, né? É que não é transmissível e tal. Mas tem muita gente que acaba convivendo com isso e tranquilamente, não faz nada, tá aqui só realmente a manchinha na pele, não me causa nenhum tipo de problema, vai convivendo ali sem dar uma maior atenção. Isso é verdade. O que a senhora recomenda para quem, por exemplo, tem com frequência o pano branco, né? O aumento desse pano branco. Como é que pode tratar, até para evitar essas idas e vindas? Quando você tem a doença ativa, que é aquela manchinha que tem uma descamação, a gente geralmente faz um teste que chama Zillary, e a gente puxa, distende a pele e sai uma descamação. Quando ocorre isso, é porque o fungo está ativo. Então, nesses casos, você precisa realmente de tratamento, né? A gente associa tratamento tópico com tratamento oral. E a gente tratando esses panos, muitas vezes fica uma manchinha residual, que aí com o tempo ela vai novamente retornando o tom dessa pele. Mas geralmente as pessoas que têm pano branco, elas têm uma tendência a se reinfectar, digamos assim. A microbiota da pele dela tem uma tendência a desequilibrar e ter novamente aquela doença. E aí, por isso, a gente deixa shampoos e sabonetes específicos como forma de prevenção, para não ocorrerem novas infestações. Mas, por exemplo, no ambiente de academia, esses fungos, eles não são transmissíveis. Então, digamos que eu esteja com um pano branco ativo. Mesmo que eu deite num colchonete da academia e outra pessoa depois deite ali sem higienizar, eu não transmito para ninguém. Sim. Certo? Isso é importante, porque existem doenças que a gente transmite na academia. Uhum. E na academia é um local que é um local quente, úmido, né? Que geralmente ali tem muita troca de secreções, digamos assim, principalmente de suor, de saliva, porque é uma circulação de pessoas muito grande. E por isso você pode transmitir alguns patógenos, mas o pano branco especificamente não é transmitido assim. A gente está conversando aqui com a doutora Carla Rebouças, ela é médica, dermatologista, a gente está falando sobre micoses, fungos e tudo, né, que a gente pode se prevenir, todas as formas de prevenção. Doutora, a senhora falou aí sobre essas possíveis transmissões em academias, e é o foco também da nossa conversa hoje, porque é importante a gente alertar para quem está em casa, para quem frequenta a academia, quem gosta de treinar, sobre esses cuidados, né, que deve ter. Mas antes da gente adentrar sobre esses tipos que são mais comuns nas academias, queria que a senhora falasse sobre os tipos mais comuns aqui no Brasil. A gente focou no pano branco, mas quais são as outras micoses causadas por fungos que são comuns aqui? Uma micose muito comum, você já deve ter ouvido falar, que é o pé de atleta. Sim. Né? Quando você percebe uma descamação importante, principalmente entre os dedos do pé ou na planta do pé. Essa é uma micose que pode evoluir também para uma micose na região íntima, na região entre as pernas. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, se tiver descamação no pé, primeiro você calça uma meia para depois você vestir sua roupa íntima. Sim. E isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente não se atenta, porque muitas vezes ao vestir uma roupa íntima, você traz os fungos para a região íntima que estavam apenas no pé. Essas micoses, às vezes fica um branquinho aqui entre os dedos dos pés, uma descamação no pé, elas precisam de medicação sistêmica para tratar. Então, toda vez que você vê uma descamação no pé, um branquinho entre os dedos, tem que procurar um dermatologista, né, para tratar realmente com medicação oral. Às vezes as pessoas ficam fazendo, não sei se você já deve ter visto alguém indicando assim, coisas
caseiras, né? Botar o pé no vinagre, Sim. né? Isso é muito Esfregar, comum. pra passar aquele rabinho. Ou né? Lixar ali o pé para tirar aquilo tudo. Isso não é adequado, porque não tem jeito. O fungo, ele tá na superfície, mas ele aprofunda um pouquinho na pele. Então, a gente precisa também de medicação oral para tratar essa doença, né? E associado a isso, a gente pode também ter o fungo na unha do pé, que aí é algo muito impactante para quem tem diabetes, por exemplo, que são pacientes que já têm uma predisposição maior a fazerem infecções, né, já bacterianas, né, que são um pouco mais graves, e os fungos no pé e nas unhas do pé, eles, no paciente diabético, eles tendem a agravar essas infecções. Então, é uma coisa assim, uma coisa de alerta que eu deixo aí para os pacientes que têm diabetes, que fiquem de olho nos seus pés. Qualquer machucado, qualquer alteração na unha, qualquer descamação, é importante procurar de imediato o seu médico. Perfeito. Nada de ficar tentando aí receitinhas milagrosas, porque a internet a gente sabe que tá cheia, né, doutora? Deve chegar muita gente aqui, inclusive, no seu consultório. Sim. Ah, não, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo. Conte alguma história aí pra gente que chegou com esses relatos. Ah, sempre tem, né? Principalmente hoje em dia, com o aumento da rede social, a gente vê que tem muito, assim, digamos, pessoas que disseminam seus pensamentos e que não são médicos e que trazem muitas vezes informações que elas acreditam até que é verdade, mas que não é. E isso é uma coisa importante para as pessoas ficarem atentas, para as pessoas se alertarem, que muitas vezes na internet ela traz coisas positivas, mas também pode trazer coisas que depois traz malefício para a sua saúde, né? Digamos assim. Não me vem agora assim na mente uma coisa específica, um caso específico que tenha disso, mas tem muito com os adolescentes. Os adolescentes trazem muitas coisas da internet, assim, acho que talvez pelo uso maior, ou por eles terem uma facilidade maior de acreditar, assim, né, nas coisas da internet. Então, principalmente aos pais aí de adolescentes, eu peço que tenham um alerta com essas situações de aprender pela internet, né, de terem essas dicas que às vezes não funcionam tão bem. Eu tive psoríase. Ela começa pela caspa, né, que vem para a pele e produz manchas brancas pela pele. Primeiramente, aquelas coisas, né, que você sempre ouve de um ou de outro. Passa que boa, passa água sanitária, aquelas coisas que as pessoas... Mas o que resolveu mesmo foi ir ao dermatologista, fazer um exame detalhado de pele para saber exatamente o que era, qual era a origem daquela micose e me tratar. Deu certo. Eu vejo muito recomendando o uso de bicarbonato. Agora parece que é uma febre, né? Bicarbonato para tudo. Então, calma, viu? Antes de qualquer coisa, me procura um médico, uma médica sério, como a doutora Carla Rebouças está aqui conversando com a gente e tirando essas dúvidas. A senhora falou do pé de atleta. É a mesma que a frieira? Ou são coisas diferentes? São nomes diferentes para o Tinea pedis. Na verdade, o nome científico disso seria Tinea pedis. Mas algumas pessoas chamam de pé de atleta, outras pessoas chamam de frieira, outras pessoas chamam de calo entre os dedos, né? Então, existem vários nomes para essa mesma situação, que é um fungo que acomete a região dos pés. E como eu te falei, que pode também espalhar para outras áreas do corpo. Já a doença das unhas se chama onicomicose e ela é um pouquinho mais difícil de tratar, né? O aprofundamento das medicações na unha, a forma de tratamento das unhas, ela é bem prolongada. Então é uma coisa que eu vejo muito aqui no consultório, assim, os pacientes chegam com onicomicose, chegam com aquelas unhas alteradas, descamando, às vezes também acometido por outras bactérias, fica um pouco verde, né? Isso acontece muito em quem usa também esses alongamentos das unhas, né? Que são essas unhas artificiais, que é uma coisa que eu peço para ter muita atenção, porque fica uma umidade ali naquele material, que não é um material seu, e às vezes em cima da sua unha causa uma alteração na unha, e aí prolifera fungo, prolifera bactéria, e quando você tira essa unha, aquela extensão, é que você consegue perceber que ali teve uma alteração e que agora está acometido também por uma doença, né, que seria bacteriana ou fúngica, né? Algumas pessoas confundem essa questão também de doença bacteriana e doença fúngica,
porque pode ser muito parecido. A diferença entre elas é que uma é causada por fungo e a gente tem um tipo de medicação específica para tratar fungos, e a outra é por bactéria. Então, a gente usa, né, os antibióticos ou os antifúngicos para tratarem essas situações que são diferentes. Perfeito. Ó, já vou chegar em casa e arrancar, viu? Olha a vitamina, Tá vendo? já vou perder aqui. Tá vendo? Já deu. Já tô criando aqui com a manicure o problema. Mas vamos embora, doutora, me explique uma coisa. A gente falou muito sobre o ambiente de academia, né? E eu disse que esse seria um dos nossos focos hoje. Sim. Porque acho que é importante a gente falar também sobre roupas. Existem, não sei se mitos, mas a gente ouve muito falar que roupas apertadas, que no caso aderem à umidade, também seriam prejudiciais nesse sentido, favoráveis ao aparecimento de micoses. Sim. Fale um pouco sobre isso, por favor. Então, tem alguns tecidos que são mais frescos, que são mais adequados para utilizar na academia, até na meia, na blusa, na calça, que eles não deixam a umidade tão intensa naquele local. Como se ele secasse a umidade mais rápido, tá? Não mantivesse a umidade no corpo. Isso é importante. Você utilizar um tecido mais favorável a isso. Hoje em dia, a maior parte das roupas de academia que são vendidas já tem tecidos mais apropriados. Quando a gente fala em tecidos apertados, o que piora muito são as pessoas que têm foliculite. Sim. Né? Que é um tipo de doença que não é fúngica, geralmente ela é bacteriana, e que ela realmente piora muito com calças apertadas, não só de academia, mas, por exemplo, quem usa muita calça jeans, quem usa roupas apertadas no dia a dia, geralmente há uma piora dessa questão da foliculite. Isso não é mito, isso é verdade mesmo. E uma das orientações que eu dou no meu dia a dia é que as pessoas evitem usar roupas tão justas, né? As pessoas que têm uma tendência a ter essa questão de foliculite. Uhum. Os tênis também, né? São um ambiente propício para quem vai para academia. Como é que faz para higienizar, para manter esse lugar não quentinho e nem favorável aos fungos? É difícil, mas a primeira coisa que eu digo é que você tenha pelo menos 2 tênis para você revezar, né? Um dia você usa um tênis, no outro dia você usa o outro e deixa aquele tênis que você usou no dia anterior, digamos, descansando, refrescando ali e secando. Hoje em dia na internet tem algumas coisas muito interessantes, né? Que vendem assim, que é um secador que vai dentro do tênis. Você coloca o dispositivo dentro do tênis e ele seca ali aquele ambiente rápido, e é uma das coisas que eu recomendo o uso para quem está com algum tipo de micose já instaurada, principalmente. E a gente tem alguns produtos que vendem até no mercado sem nenhum conflito de interesse, tá? Mas o que eu mais recomendo que se utilize é um que chama Lisoform. E esse produto Lisoform é um sprayzinho, você já deve ter visto, né? E esse Lisoform serve para higienizar os sapatos por dentro do tênis mesmo. Então você pode bater o spray, esse Lisoform, dentro dos tênis e deixar ele em ambiente, como eu te falei, ambiente com luz, né, para que ele seque, ou até use esses dispositivos no inverno, é uma coisa que usa muito, que seca por dentro o tênis. Já tive micose nos pés e quando eu estava cuticulando minhas unhas, aí a menina que estava cuticulando minhas unhas, manicure, me orientou a procurar um médico. E chegando no médico, ele me orientou, passou um remédio e eu tratei da micose e ela não apareceu mais. Sentia dores, eu estava perdendo a unha, ela estava comendo o dedo todo. E aí ela foi eliminada depois que eu fiz o procedimento orientado pela manicure e orientado pelo médico. A gente vai falar ainda um pouquinho também sobre os salões de beleza, né? Confundidamente delicates, muitas vezes é um problema. A gente já falou um pouquinho das unhas postiças, mas vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente, né? Os cuidados que deve ter com esses objetos. Mas antes, já que a gente ainda está falando das academias, dê algumas dicas. A pessoa que treina todos os dias, além desse cuidado com o tênis que a senhora falou agora, mas como ter esses cuidados com os equipamentos, com colchonetes, com esses hábitos na academia? Como evitar, como se proteger? Isso é muito importante, muito. É a única forma que você tem de prevenção realmente do contágio, é limpar o aparelho que você vai usar, né, com álcool. Geralmente as academias todas disponibilizam aquele spray com álcool, com substâncias higienizadoras. Você aplica nos aparelhos e limpa antes de utilizar.
E uma coisa que eu também recomendo muito é que você lave as mãos ao chegar e ao sair da academia. Se não for possível lavar, mesmo com água e sabão, você pode aplicar álcool gel, que a gente utiliza, né? Eu deixo sempre um no carro. Sim. Eu tenho esse hábito, eu acho que muitas pessoas utilizam assim. Nas próprias academias, eles deixam na recepção, né, um frasquinho de álcool gel para você higienizar suas mãos por isso, porque não só fungos a gente transmite ali na academia, a gente pode transmitir vírus. Sim. Você pode pegar, por exemplo, uma conjuntivite ao estar com a mão suja e tocar o olho, né? Então tem o herpes, que também é uma doença de pele, que você pode ter contato na academia e é transmissível, né? Alguém que esteja com herpes usou aquele aparelho, ficou ali o vírus, você tocou no local com a pele, mesmo íntegra, você pode, né, se contaminar com herpes. Uhum. Igual também com HPV, que são as verrugas. Então são coisas bem frequentes, que muita gente na população tem, né? Herpes e verruga é uma coisa muito comum. E a gente consegue se prevenir apenas fazendo o quê? Passando o higienizador e limpando esse aparelho antes de utilizar. Uma coisa muito simples, né? Agora, saindo do ambiente da academia, vamos lá, nos salões de beleza, né? Também são ambientes que muitas vezes são quentes, são úmidos e podem favorecer o aparecimento dos fungos. Vamos explicar quais são essas infecções mais comuns que podem ser contraídas nos salões de beleza. Bom, no salão de beleza, hoje em dia, a gente tem a Anvisa, né, instituiu que o salão de beleza é obrigatório que os aparelhos de metais que eles utilizam ali, alicates, palito, aquele afastador de cutículas, aquilo ali tem que ser esterilizado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já vou contar que você tem como saber se aquilo ali foi esterilizado da forma adequada. Por quê? Sabe aquele saquinho que elas colocam dentro? Elas limpam ali o excesso, né, a pele e tal, que estava ali no local, coloca dentro do saco e bota dentro de um aparelho que vai fazer a esterilização. Sim. E ali tem uma fita. E na fita, ela só muda de cor quando a esterilização está completa. Então, se a fita tiver toda de uma cor só, não foi feita esterilização. A fita do saquinho. A fita do saquinho. Para esse material estar esterilizado, aquela fita ela tem um marcador que muda de cor. Às vezes você vê ele estradinho de cinza ou de vermelho, é porque a esterilização foi completa e está adequado para uso. Então esse é um marcador importante. Outra coisa que eu sempre friso é que tem algumas manicures que não gostam de usar luva para fazer sua unha. E isso é muito importante que elas utilizem. Tanto para proteção própria, porque você pode estar com uma unha com micose ou com uma bactéria e ela se contaminar ao fazer sua unha, ou também ela pode estar com a unha contaminada e te contaminar. Então é muito importante que a sua manicure esteja usando luvas. E a segunda coisa é que algumas manicures também gostam de usar seu próprio palitinho. Aquele palitinho de madeira. Sim. Hoje em dia, como o material metálico já está muito, assim, todo mundo pergunta logo se é esterilizado e tal, a gente não vê mais tanta contaminação com metal, a gente vê muito com aquele palitinho de madeira, que tem que ser ou descartável, ou seja, um uso único e você depois descarta, ou então ele precisa ser de metal para poder ser esterilizado. Aquele palitinho de madeira que use uma pessoa, que use outra, como também aquela lixa de poli, que é uma lixa mais cara, que muitas vezes usa de uma pessoa em outra. Ou a de lixar o pé, também vejo com muita frequência que não trocam, assim, que não é descartável. Isso não deve ser usado. E isso é muito importante. Todos ali. Misericórdia. Por isso que também houve aquela proibição, né, de acordo com a vigilância sanitária, do uso da bacia compartilhada, né, que você chegava até um tempo atrás, chegava nos salões e para fazer o pé, botava aquela vasilha, mesma mão, né, botava no potinho de água, isso também não pode mais. Não pode mais, de forma alguma. Você vê que hoje em dia a maioria dos salões tem aquela luvinha. Sim. Que você calça nas mãos e fica ali o hidratante, depois tira e tem um sprayzinho, né?
Não pode mais fazer escalda-pés. Não, nada. Tá Só bom. em casa, gente. Só em casa. Em casa pode, tá? Na sua própria vasilha. Então, a senhora também recomendaria, por exemplo, alguém que tem seu kit de manicure em casa, é o mais correto levar para o salão ou não? Se também não esterilizar em casa, não adianta muito. Enfim, como a senhora orienta? Aí são duas questões, né? Geralmente eu oriento que a pessoa tenha um kit, eu, por exemplo, tenho o meu. É importante, se você não tem nenhum acometimento na unha, nos pés, se você não tem nenhuma doença. Se você tiver já algum fungo na unha, ou no pé, ou na mão, aí você tem que esterilizar o seu próprio material, senão você se recontamina com o seu próprio material. Agora, se você não tem nenhuma doença, você não precisa ficar esterilizando o seu próprio material, não tem problema algum. Se você já estiver com a doença, você precisa limpar o seu próprio material. Mas eu recomendo que cada um tenha o seu e que também não compartilhem esses materiais que eu te falei, né? De polir a unha, de lixar os pés. A minha recomendação é não compartilhar nem esmalte. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que poucas pessoas sabem, que alguns vírus conseguem sobreviver no esmalte e pode ser transmissível por um longo período. E o esmalte é o material no salão que entra em contato com o sangue caso haja alguma alteração na hora de fazer a unha, uma lesão. Então, aquele bifezinho, né, que a gente fala, ai, tirou meu bife. Então, ali sai um sangue. E esse sangue, se estiver contaminado, pode ficar dentro do esmalte e contaminar outras pessoas. Então, até o esmalte, eu não recomendo muito o compartilhamento. Eu acredito que o melhor é que você leve a sua base, o seu esmalte e todos os produtos que você for aplicar na sua unha. O mais recomendado é que você tenha o seu próprio. Excelente. Essa é a doutora Carla Rebouças, dermatologista, dando dicas importantíssimas para que você aprenda a se prevenir de micoses, viu? Antes da gente falar sobre outros procedimentos de salão, como alongamentos de cabelo, etc., tem como esterilizar de forma segura em casa para quem não tem aquela estufa? Existe alguma dica de como fazer isso? Olha, a melhor forma em casa de você limpar esses materiais é com álcool a 70. Não vai esterilizar todos os germes, mas a maioria deles sim. Ou você pode também ferver esses materiais de metal em casa, porque estufa, ninguém vai comprar estufa para ter em casa, né? Mas no caso de você ter alguma lesão em casa, o que eu recomendo é que você ferva esses materiais metálicos e passe álcool a 70, porque aí realmente você consegue um material limpo. A senhora falou de bife. Quem nunca sofreu com bife que tirou da unha? Quando tem esse problema, ficou doendo durante alguns dias, faz o quê? Tem alguma indicação que a senhora dê, algum produto, algo que a gente possa fazer, até para evitar essa contaminação? Olha, com um bife é o seguinte, o bife que a gente chama é quando houve uma agressão ali na sua pele. Então ali é como se fosse um arranhão, digamos assim. Sua pele está aberta naquele local. Então aquilo ali pode ser uma porta de entrada, como a gente chama, né? Uma porta de entrada para outras coisas, então para algumas doenças, principalmente bacterianas e as próprias doenças fúngicas também. Sim. Então, se você tá com um bife, se você tá com uma lesão ali na unha, o que eu recomendo é que você evite contato com substâncias sujas, lave com maior frequência suas mãos, passe álcool gel com maior frequência, para que aquilo ali fique protegido, né, dos germes e você não venha desenvolver ali naquele local do ferimento uma doença. A gente vê muitas vezes, principalmente infecção bacteriana em locais que tiveram esse bife retirado, né? E aí, essa forma é a forma de prevenir, e se houver realmente a infecção, tem que tratar, tem que procurar o dermatologista para tratar com medicação sistêmica. Entendi. Doutora, a gente tá falando muito de unha, mãos, esse tipo de cuidado, mas couro cabeludo também deve ter um cuidado especial quando a gente vai fazer algum procedimento em salão, alisamento, alongamento, enfim. Também é que é um cuidado específico, pode gerar essa proliferação de fungos? Pode também. Não só de fungos, né? Tem a pediculose também, que a gente conhece como piolho, digamos assim, que pode ser transmitido também no salão, né? Ficar atento principalmente com as crianças.
Esses materiais que a gente utiliza no cabelo, no salão, geralmente eles são higienizados com álcool 70, pelo menos isso, né? Porque geralmente são pentes, escovas que são de plástico, não dá pra gente esterilizar na estufa. Mas pelo menos que seja passado álcool a 70 para reutilização, né? Pode ocorrer a transmissão de algum fungo no couro cabeludo, com certeza pode. Agora, doutora, a gente já falou aqui de academia, já falamos de salão de beleza. Vamos dar dicas sobre cuidados que a gente deve ter em casa, como nossos hábitos diários, questão de, enfim, na hora que terminou de tomar banho. Tem gente que não gosta de secar, né? Então, isso também pode acabar ajudando. Dá algumas dicas sobre esses hábitos aí, de como a gente se cuidar melhor. Sim. Uma coisa dos cabelos que você estava me perguntando que é bem importante em casa é você não dormir com o cabelo úmido. Então, quando você lava o cabelo, se for próximo da hora de dormir, é importante que você seque com secador e durma com o cabelo seco. Por quê? Primeiro que o cabelo úmido, quando você dorme com ele úmido, ele tem uma tendência a quebrar e a proliferar fungos. Como eu falei, né? Calor, umidade, proliferação de fungos. Então, eu já tive alguns pacientes com essa queixa de fungos no couro cabeludo porque lavavam e iam dormir com ele molhado e ali à noite deitada no travesseiro, né? Sombra, não bate luz, umidade, então acaba proliferando esses fungos. Isso é uma coisa importante para você ter de cuidado em casa. Com suas unhas em casa, manter mesmo a higiene, lavar muito as mãos, passar álcool gel com frequência. E Se secar após o banho. Sobre secar após o banho é uma coisa importantíssima. Tem que secar após o banho, gente. Os pés principalmente, tá? Os fungos dos pés, meus pacientes que já têm uma tendência a ter fungo nos pés, eu peço até que passe secador nos pés, para deixar bem sequinho mesmo. Porque às vezes a toalha não consegue tirar a umidade, principalmente entre os dedos. Então aquela pessoa que tem uma calosidade ou que tem uma tendência a fazer fungos entre os dedos, se você seca de secador, te ajuda bastante a que ele não prolifere ou que não venha assim recontaminar com aqueles fungos. E tem algum tipo de meia que ajude ou prejudique nesse processo? Algum material que deva ser afetado? Principalmente meia de algodão, eu peço para que evite, porque o algodão ele mantém mais a umidade no pé. As meias de polietileno, né? É polietileno que fala, gente? Agora me esqueci. É polietileno, né? Elas são mais frescas, são as que o pessoal usa mais para corrida. Sim. Né? Elas deixam a respirabilidade maior ali naquele ambiente do pé e elas também não retêm tanta umidade como a de algodão. Então eu peço para fazer essa troca, usar mais a meia que é própria para corrida, que ela é uma meia que deixa o ar passar com maior facilidade e reduz a probabilidade de ter fungos e bactérias ali naquela área. E trocar a meia, gente. Por favor, todos os dias tem que trocar a meia, porque não são só fungos, né? Tem aquele famoso chulezinho que às vezes dá, então tem que ter cuidado. O lisoforme ajuda também a diminuir o chulé. Então, bom, já ficou com essa dica, já anotou aí, viu? Porque ninguém merece. Agora, doutora, a gente falou sobre esses... a consulta que muita gente se acostuma a fazer no Dr. Google, né? Sim. Que é essa busca incessante de remédio para tudo na internet. E o brasileiro, por si só, já tem o hábito da automedicação. Queria que a senhora explicasse qual é o momento ideal de buscar ajuda médica e o risco de se automedicar diante de um problema como esse. Muito importante isso que você falou, muito importante. Eu vejo cada dia mais casos de pessoas que se automedicam. E isso é uma coisa que pode ser muito prejudicial para si mesmo. Tanto a automedicação, como fazer coisas caseiras que venham que você ache que vai tratar e que não trata. Então, sempre que você tiver uma lesão, uma descamação, um carocinho ali na pele, ou uma unha que tá mudando, tá diferente, porque todo mundo se conhece, né? Então, aquela unha começou a mudar a cor, começou a descamar, ficou diferente. Procura seu médico para você fazer um tratamento correto no início, que é muito mais fácil. O que acontece? Às vezes você tem um pouquinho de fungo em uma unha, só que aí você fica, não é nada não, é uma bobagem. Aí daqui a pouco já tem duas, daqui a pouco tá no pé todo.
então aí já fica mais difícil o tratamento, né? Então, o que eu digo sempre é, se você percebe qualquer mudança na sua pele, na sua unha, procure logo o médico, não deixe aquilo crescer, não fique usando coisas em casa que alguém deu uma dica, que o vizinho falou, né, que funcionou para o tio, para a prima, né, assim? Sempre. Não faça isso. Procure logo o seu médico e trate da forma mais adequada para você não deixar essa evolução, a evolução dessa doença, para depois não ter que usar mais tempo de remédio. Além de ser mais caro, né, pode aí sobrecarregar seu fígado, seus rins, enfim. Então, melhor a gente tratar no começo. Isso mesmo, procure sempre um especialista, essa é a melhor dica. Doutora, eu adorei a nossa conversa, foi muito bom esse papo, esclarecedor demais. E eu quero que você deixe aí uma mensagem agora final para o nosso telespectador, para quem nos assiste, para quem acompanha essa conversa sobre a importância de cuidar da saúde da pele. Gente, muitíssimo obrigada, tá, pelo convite. Foi uma honra e um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. E eu espero que vocês todos tenham saído desse bate-papo mais alertas, né, mais atentos aos hábitos de higiene, a se cuidar, a saber que o autocuidado é uma coisa muito importante. A gente cuidar da saúde da nossa pele, da nossa unha, do nosso cabelo, é uma coisa que faz bem, né? Faz bem para nossa autoestima, faz bem para nossa vida. E não só a si mesmo, mas se você tem uma tia, um primo, alguém que você percebe uma alteração, para você sempre alertar essas pessoas também, né? Falar sobre isso, não deixar que elas utilizem essas coisas em casa de qualquer forma, alertar as pessoas que vocês puderem para se cuidar e para sempre buscar um especialista, né? Porque é a melhor forma de você ter o amor próprio, de você se cuidar, é você buscar as coisas certas que possam te ajudar, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada também. E é isso, minha gente. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Lembrando a você que na próxima quarta-feira tem mais um Fala Doutor inédito aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Mas se você ainda não segue, não acompanha, não está inscrito, vá lá, se adiante. Aqui no cantinho da tela aparece o nosso QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, onde temos todos os programas Fala Doutor que já rolaram até aqui, viu? Até a próxima oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau.